Bom dia, bom dia por Deus, é isso aí, vamos estudar a lição da Escola Sabatina, parte de quinta-feira, fugitivo e errante pela terra. O que a gente vai aprender hoje? A gente vai aprender hoje a história de Caim. Olha só, capítulo 4 de Gênesis, versículo 1 ao 12, conta justamente essa história. Conta que Adão coabitou com Eva e teve Caim e posteriormente teve Abel. Mas o que é que acontece? Aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim o fruto da terra, que ele cuidava da terra, era lavrador, ele trouxe o melhor da sua terra ao Senhor. E posteriormente Abel trouxe de sua oferta as primícias do rebanho, da gordura deste. Agora olha só que interessante. Deus ele sempre pediu, e era isso que representaria o Filho de Deus, João capítulo 1, versículo 29, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus pediu que oferecesse um cordeirinho sem defeito. E é interessante a gente notar que aqui nessa descrição, Caim ele traz o melhor da sua terra, do que ele cuidava ali, com a sinceridade do coração. Abel, posteriormente, ele traz o cordeirinho, que foi o que o Senhor pediu. No decorrer da história a gente vê que Deus se agrada da oferta de Abel, mas da oferta de Caim, Deus não se agrada. E uma coisa interessante a gente vê, Caim ele chama certa vez seu irmão para ir ao campo. E o que é que acontece? Caim ele mata o seu irmão. Decorrer dessa história, Deus já sabia de tudo. A pergunta que vem da nossa lição é: o que fez Caim, fugitivo e errante pela terra? Olha só que interessante. Caim, posteriormente, a desobediência a Deus já o levava a algo terrível. Olha só, quando você analisa o texto de Caim aqui, o texto de Gênesis capítulo 4, então disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então Deus já tinha advertido a Caim, porque até então ele viu o semblante. Deus conhece o coração do ser humano, e Deus adverte aqui no versículo 6 e no versículo 7 de Gênesis capítulo 4. Por que você anda assim, Caim? Por que você alimenta fúria dentro do seu coração? E uma dessas coisas interessantes que aconteceu, Deus advertiu, Deus falou ao coração, mas o que é que acontece? Quando você vai para o capítulo 8, você vê assim: disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Olha só, o que fez Caim fugitivo e errante? Foi a desobediência aos princípios de Deus e a quebra desses princípios. Ele desobedeceu ao Senhor no seu coração e decretou essa desobediência ao matar o seu irmão. Mas é interessante a gente notar que o texto bíblico não afirma explicitamente porque Deus se agradou de Abel e de sua oferta, mas não se agradou de Caim nem de sua oferta. Gênesis capítulo 4, versículo 4 e 5. Porém, conhecemos a razão. Caim foi perante Deus com queixas e incredulidade no coração, com respeito ao sacrifício prometido e a necessidade de ofertas sacrificais. Sua dádiva não expressava arrependimento pelo pecado. Achava, como muitos hoje eram, que seria um reconhecimento de fraqueza, seguir exatamente o plano indicado por Deus, confiando sua salvação inteiramente à expiação do Salvador prometido. Preferiu a conduta de dependência própria, viria com seus próprios méritos. Então, isso era o que estava dentro do coração de Caim. Ele achava que os seus próprios méritos é quem traria a salvação para ele. Dentro do contexto a gente vê o que é que acontece. Ele fica um fugitivo errante pela terra porque ele errou, ele pecou ali. E dentro desse contexto a gente vê que é o que acontece com o ser humano hoje. Deus ele conhece o nosso coração, ele sabe o que está dentro de cada coração, do meu e do seu. Qual é o clamor de Deus hoje? O clamor de Deus é esse aqui, no versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti. Mas olha só o que Deus diz: mas a ti cumpre dominá-lo. Tiago capítulo 4, versículo
Versículo 7 fala: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Esse é o segredo. A gente sabemos o que é que devemos fazer, mas por que a gente faz a coisa errada? Tiago, capítulo 4, versículo 17 fala: aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, aqui dentro desse contexto, o que tornou Caim fugitivo e errante, ele sabia o que deveria fazer, mas ele não fez. E isso o tornou um escravo do pecado e um fugitivo e errante pela terra. E dentro desse contexto, você vê também, olha, Caim ele se desesperou a ponto de não poder mais suportar a carga que ele carregava. Nós vivemos sim no mundo de pecado. É claro, nós não somos santos, podemos ser separados, diferentes, distintos do mundo. As nossas características, as nossas ações, elas devem ser diferentes do mundo, se assemelhar a Cristo. Mas ainda continuamos sendo pecadores, mas recebemos pelos méritos de Cristo o perdão dos nossos pecados. E nessa manhã, que Deus possa estar com vocês nesse momento, que o Espírito Santo de Deus esteja atuando em você, assim como Isaías disse, olha, existe uma voz, quando você pensar em seguir o caminho errado, tem uma voz atrás de ti, que é o Espírito Santo de Deus dizendo, ei, este é o caminho, andai por ele. Então, vamos dar ouvido ao Senhor, vamos obedecer à palavra de Deus e se tornar servo do Senhor para a glória dele. Que Deus possa abençoar vocês e oremos conosco agora. Eterno Deus e grandioso Pai, te agradecemos, Senhor, por essa mensagem. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está vendo esse vídeo nesse momento. Eu não sei o que é que ela está passando, Senhor, mas o Senhor sabe. Que o teu santo e bom Espírito venha estar com ela e seja feita a vontade do Senhor na vida de cada uma delas. Liberta o Senhor de todo mal, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.